29 de março de 2023, quarta-feira da quinta semana do tempo da Quaresma. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, sejam todos bem-vindos a esse momento espiritual de reflexão da Palavra do Senhor. Nós vamos meditar a primeira leitura da liturgia de hoje, a profecia de Daniel 3, 14, 20, 24, 49, 91, 92 e 95. Naqueles dias, o rei Nabucodonosor tomou a palavra e disse: é verdade, Sidraque, Misaque e Abdênago, que não prestais culto a meus deuses e não adorais a estátua de ouro que mandei erguer? E agora, quando ouvirdes tocar trombeta, flauta, cítara, harpa, saltério e gaitas, e toda espécie de instrumentos, estáis prontos a prostrar-vos e adorar a estátua que mandei fazer? Mas se não fizerdes adoração, no mesmo instante sereis atirados da fornalha de fogo ardente. E qual é o Deus que poderá libertar-vos de minhas mãos? Sidraque, Misaque e Abdênago responderam ao rei Nabucodonosor: não há necessidade de te respondermos sobre isso. Se o nosso Deus, a quem rendemos culto, pode livrar-nos da fornalha de fogo ardente, ele também poderá libertar-nos de tuas mãos, ó rei. Mas se ele não quiser libertar-nos, fica sabendo, ó rei, que nós não prestaremos culto a teus deuses, e tampouco adoraremos a estátua de ouro que mandaste fazer. A estas palavras, Nabucodonosor encheu-se de cólera contra Sidraque, Misaque e Abdênago, a ponto de se alterar a expressão do rosto. Deu ordem para acender a fornalha com 7 vezes mais fogo que de costume, e encarregou os soldados mais fortes do exército para amarrarem Sidraque, Misaque e Abdênago e os lançarem na fornalha de fogo ardente. Os 3 jovens andavam de cá para lá no meio das chamas, entoando hinos a Deus e bendizendo ao Senhor. Mas o anjo do Senhor tinha descido simultaneamente na fornalha para junto de Azarias e seus companheiros. O rei Nabucodonosor, tomado de pasmo, levantou-se apressadamente e perguntou a seus ministros: porventura não lançamos 3 homens bem amarrados no meio do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Disse este: mas eu estou vendo 4 homens andando livremente no meio do fogo, sem sofrerem nenhum mal. E o aspecto do 4º homem é semelhante ao de um filho de Deus. Exclamou Nabucodonosor: bendito seja o Deus de Sidraque, Misaque e Abdênago, que enviou seu anjo e libertou seus servos, que puseram nele sua confiança e transgrediram o decreto do rei, preferindo entregar suas vidas a servir e adorar qualquer outro Deus que não fosse o seu Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, esse texto é um texto bastante conhecido por nós. Os 3 jovens da fornalha de fogo. Mas eu gostaria de enfatizar nesta manhã a resposta que esses jovens, eles não
ao rei Nabucodonosor diante da provação, diante da perseguição, diante da provocação do rei. Olha a resposta que esses jovens dão ao rei. Não há necessidade de respondermos sobre isso. Se o nosso Deus a quem rendemos culto pode livrar-nos da fornalha de fogo ardente, ele também poderá libertar-nos de tuas mãos, ó rei. Mas se ele não quiser libertar-nos, fica sabendo, ó rei, que nós não prestaremos culto aos teus deuses e tampouco adoraremos a estátua de ouro que mandastes fazer. Uma resposta, meus queridos, mas uma resposta fiel. No que consiste a resposta deles? Nós não trairemos, não nos afastaremos de nosso Deus, não negaremos aquilo que nós recebemos de nossos pais, nós seremos fiéis. No fundo é isso. Nós seremos fiéis se ele nos livrar, mas também seremos fiéis se ele não nos livrar da fornalha de fogo. Se for para nós morrermos, nós vamos morrer. Se for para nós sermos libertados pelo poder de nosso Deus, nós seremos. Mas nós não cederemos à idolatria, a adorar falsos deuses. A resposta que eles dão, Sidraque, Misaque e Abdenago, os três jovens, é uma resposta de fé. E às vezes, meus queridos, nós não conseguimos dar essa mesma resposta diante dos desafios da vida. A gente pega o testemunho de nossos irmãos cristãos de outras denominações, até mesmo da nossa igreja. As pessoas pensam que a fidelidade de Deus ela deve ser ratificada, ela deve existir somente por Deus fazer milagres. E tem situações na nossa vida que são situações para nós enfrentarmos e ponto. A oração desses três jovens é a seguinte: nós não vamos adorar a estátua de ouro e a deuses falsos. Esse é um fato inegociável. Se Deus quiser nos livrar, ele vai nos livrar. Se Deus quiser que nós morramos, nós vamos morrer. E às vezes, como que é a nossa oração? Ah, Senhor, conceda esse milagre, esse portento, e aí eu vou acreditar, eu vou crer, eu vou me manter fiel. É bem diferente da experiência que esses três jovens fizeram. Eles não colocaram condições. No fundo é isso. E nós, às vezes, colocamos quantas condições para o seguimento e o discipulado de Cristo. É só pegar um monte de pessoas na igreja. Às vezes tem uma caminhada longa na igreja, 30 anos, 40 anos, 50 anos de igreja, de serviço à igreja, de serviço pastoral. Hora que surge uma provação na vida pessoal, familiar, a pessoa quer comprar a Deus com o que ela assim serve. Eu rezo sempre, eu sirvo a igreja e acontecem essas coisas. Meus queridos, essas situações são muito recorrentes. Os três jovens não colocam condições para Deus. Simplesmente ele se mantém fiel. O fato de Deus livrá-los ou Deus permitir que eles sejam mortos na fogueira, para eles é indiferente, eles se mantiveram fiel. É um tapa na cara da gente que às vezes quer colocar condições para Deus. Olha, vou dizer uma coisa, nós não podemos servir a igreja para fazermos barganha com Deus. Eu sirvo a igreja, eu sou discípulo de Cristo, e aí Deus tem que me dar prosperidade, tem que me dar dinheiro, tem que me dar unidade familiar, tem que me dar tudo. Não. Nós estamos na igreja não para merecermos nada, porque nós não somos merecedores de nada. Nós estamos na igreja porque nós precisamos mais do que quem não está.
nos santificar, nos assemelhar a Cristo, para nos salvarmos e sermos instrumento de salvação para os nossos familiares, aqueles que Deus colocou em nossa vida. Para isso que a gente está na igreja. Parece uma coisa tão redundante, tão clara, mas a gente vai observando, à medida que a gente vai caminhando na igreja, que não é tão claro assim, minha gente. Tem muita gente que vai na igreja para pedir uma bênção para Deus. Estou na igreja porque eu preciso abençoar minha vida, meu trabalho, então eu preciso ser abençoado, é claro. A fonte da bênção se derrama, sobretudo, na vida sacramental da igreja, não tenhamos dúvida. Mas Deus abençoa, mas as provações, as cruzes, elas virão do mesmo jeito. Independente delas, que nós sejamos fiéis como esses 3 jovens. Não colocaram condições, não questionaram se Deus iria ou não livrá-los da fornalha. Eles se mantiveram fiel e foram até o fim. Mas uma coisa é certa para a gente levar para o nosso coração nesta manhã: Deus sempre se mantém fiel. Vale a pena segui-lo, servi-lo. Vale a pena. Meus queridos, desejo um dia cheio das bênçãos de Deus. Força e coragem. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre: Deus está no comando de tudo.